todos bem-vindos ao nosso Dentro da Casinha. Ai, Joga, eu tô muito feliz hoje, sabe por quê? Por quê? É a nossa festa de Páscoa. Sim, é uma celebração muito legal, mas eu acho que a gente precisa organizar isso. A gente precisa fazer um checklist. Vamos lá! Eu amo organizar festa. Querendo entrar, ele está e mora dentro do seu coração. Se a porta abrir, o amor vem pra ficar. Faz da vida um lugar tão bom. Vem Jesus, a porta já abriu, não vai mais partir do meu coração. Pode arrumar, mudar o lugar, só quero poder ter você vivendo juntinho a mim, dentro da casinha. Que não pode faltar numa festa de Páscoa, gente. Olha, eu acho que a primeira coisa é saber o seu real significado. Boa, isso é muito importante. Você tem alguma coisa, Joca, em mente? Claro, uma ceia deliciosa. Nenhuma festa pode faltar comidinha, né, gente? É claro, é um passo muito importante para uma festa. Muito bem. Outra coisinha que eu acho que precisa... Claro, Joca! Como que eu ia me esquecer disso? A gente precisa de muita alegria. Ai, e muita comunhão. Com certeza, com música boa e muita diversão. Ô, Joca, mas eu acho que... Será mesmo que o pessoal aí de casa sabe o real significado da Páscoa? Ih, gente, vocês sabem o que a Páscoa significa para nós? Eu acho que a gente precisa explicar direito isso. Então vamos ponto a ponto na nossa lista especial para Páscoa. Primeiramente, a gente precisa entender que a Páscoa ela é tão especial porque fala da nossa salvação. Sim! Aquele momento maravilhoso onde Jesus veio ao mundo, morreu na cruz, ressuscitou para nos salvar. E você não sabe o que isso fez com a gente. Conta, Joca, conta. Nos trouxe uma liberdade incrível. Ei, mas eu quero saber mais sobre isso. Aí, pega lá sua Bíblia, aquela que não pode faltar nos nossos encontros, e abre em João, no Evangelho de João, capítulo 8, no versículo 36. Encontrei. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Amém! Livres de verdade. E sabe aquela sensação maravilhosa de correr num campo bem aberto e sentir um ventinho gostoso no nosso rosto e o cabelo balançando? Sei sim, é muito bom. É isso que acontece com o nosso coração quando a gente recebe o amor de Jesus. Ai, Joca, eu amei saber disso. E outra coisa, você falou da comida, né? Ah, isso é muito importante. O que o pessoal comia? Olha, a Páscoa sempre foi comemorada pelos judeus de uma forma muito especial para eles. Eles comiam e continuam comendo sempre nessa época carne assada de cordeiro Gostosa. com ervas amargas Hum, e pão sem fermento. Pão sem fermento, será que é bom? Tudo isso tem um significado muito especial e representa a libertação que eles tiveram do Egito. A gente vai falar um pouco sobre isso depois. Mas hoje em dia o povo só quer saber de chocolate. Ai, é verdade, chocolate é gostoso, mas não é só isso, né, Joca? Aliás, ele não tem nada a ver com a Páscoa, embora tem sim. Ele é doce e o amor de Jesus é muito doce. Mas só isso, viu, Nick? Uma boa festa e um bom jeito de se lembrar do significado da Páscoa, sabe quais são os alimentos? Quais, Joca, quais? O pão e o vinho ou suquinho de uva, que representa o corpo e o sangue de Jesus. Ai, essa ceia vai ser muito boa. A gente vai ver um pouco mais sobre esse significado também com as meninas, né? É verdade, a gente vai saber de muitas coisas, mas o que você acha então da gente dar uma olhadinha nessa organização toda? Vamos lá? Bora, vamos lá! Hoje a gente tá muito animadas porque a gente vai fazer uma festa muito legal.
Sim, hoje é Páscoa. É uma data incrível porque ela celebra a nossa salvação em Cristo Jesus. Gente, o amor de Deus por nós é tão grande que ele enviou Jesus para nos salvar. Isso mesmo, Fê! Esse versículo fica lá em João, no 3,16. Isso mesmo, mas não dá pra falar de Páscoa sem falar de ceia. Ceia? Então quer dizer que hoje vai ter comida? Vai ter sim! Hoje a gente vai ensinar pra vocês uma receitinha de um pãozinho de queijo que, ó, é uma delícia. Pra isso, a gente vai precisar de uma porção de queijo mussarela ralada, uma caixinha de creme de leite, assim, e polvilho. Assim. Mexa tudo, né, Dani? Isso mesmo. Ah, e um suquinho de uva pra acompanhar. Eu acho que vai ficar uma delícia. O que vocês acham que enquanto a gente vai terminando aqui, porque agora a gente vai mexer tudo até ficar uma massa homogênea. Vai ficar o quê? Um gênio? Não, Cacá, vai ficar homogênea. Ai, a que massa é isso? homogênea é aquela massa que a gente olha e vê uma coisa só. Não sabe o que é mussarela, o que é o creme de leite, o que é o polvilho, fica tudo uma coisa só, tudo bem? Então a gente vai misturar. E quando estiver pronto, a gente faz pequenas bolinhas e leva ao forno. Então, enquanto a gente termina de preparar tudo isso, vocês podem continuar contando para as crianças como que aconteceu essa história da ceia. Jesus já sabia que era a hora da sua morte, mas ele não podia deixar de celebrar a ceia da Páscoa, que era um momento muito importante para os judeus. É mesmo, porque é a festa da libertação, em que Deus mandou que fosse comemorado todos os anos. Vocês lembram quando Deus salvou o pessoal da escravidão do Egito? E daí teve o faraó malvado, teve as pragas. Vocês lembram de tudo isso? Eu lembro, a gente já teve até história disso na casinha. Verdade. Gente, mais coisas emocionantes aconteceram nessa ceia. Sabia que Jesus sabia que ia ser traído por um de seus melhores amigos. Ele era um de seus discípulos. E também ele sabia que ia morrer, mesmo sem ter culpa de nada. Ele não fez nada. E mais, ele pegou o pão, que naquela época era sem fermento, e ensinou aos discípulos que aquele representava o seu corpo e que seria entregue para nossa salvação. E depois ele pegou o vinho, como o nosso suco aqui, e disse que seria como o sangue que seria derramado na cruz. E depois disso todos nós seríamos salvos e libertos de todo mal. Sim! E por isso, todas as vezes que a gente toma ceia, que é o pão e o suquinho de uva, a gente faz em memória do grande sacrifício de Jesus por nós. Olha só, meninas e meninos em casa. Depois que a gente fizer amassar tudo bonitinho, a gente faz bolinhas e vai ficar mais ou menos assim. Vocês podem fazer desse tamanho ou maior, depende do tamanho que vocês querem que fique o pão de queijo de vocês. Feito isso, é só colocar no forno e levar pra assar agora. Isso aqui tá aí prontinho, vamos mostrar? Vamos. Depois de pronto, ele fica assim. Gente, eu tenho certeza que tá uma delícia. Vocês querem experimentar? Eu também quero. Ai, eu também quero, gente! Alguém passa pra Cacá um? Toma, Cacá! Obrigado! Tá maravilhoso. É uma delícia. Tá perfeito. E crianças, aproveitem muito a festa de Páscoa de vocês dentro da casinha! E viva a nossa salvação! Viva! Ei, crianças! Ei, meninos! Ei, Juju! Eu tô muito feliz. Olha só que festa linda e colorida. Tá muito massa. Nossa, Não, estamos muito e felizes. eu tô Muito da feliz hora. porque hoje a gente tá aprendendo o verdadeiro sentido da Páscoa, Verdade. não é? Nossa, muito bom. Esse tema é muito legal. Olha, mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês sabiam que muita gente não sabe boa parte dessa história? Claro que não, todo mundo sabe. Mas será? Claro que não. Gente, eu concordo com o Rafa. Eu acho que muitas pessoas gente pensam não que a sabe. Páscoa, é só Jesus na cruz e pronto. É verdade, tem aquelas também que ficam só querendo saber de ovo, de chocolate, coelhinho, Ah, é essas verdade, coisas, é né? verdade. Aliás, vamos fazer o seguinte. Ah, Que tal a gente contar essa história, hein? Eu vou contar. Eu começo! Eu acho que tem que ser Você deu a ideia, mas eu quero contar. Não, então peraí. Peraí.
vamos fazer pedra, papel, tesoura, não é, Fechou. crianças? Justo. Quem vai torcer pra mim? Vamos lá, Pra hein? mim, Ó. meninas. Ai, já quer. Mas tá bom. Ó, é uma vez só, é uma chance só, hein? Então vai. Preparados? Vai. Então vai. Pedra, papel, tesoura. Ele sempre ganha. O Ribeiro sempre ganha. Tá bom, Ribs, você ganhou. Você vai começar a contar, mas cada um vai contar um pedacinho, pode ser? Pode ser. Então demorou. Então vamos lá ouvir sobre essa história, crianças. Jesus, depois da ceia, ele foi para um jardim chamado Getsemane. Ele falou o seguinte para os discípulos. Ele falou, eu vou orar e vocês fiquem aqui vigiando. É verdade. Depois de dizer isso, ele saiu então, se dobrou diante do Senhor e fez a seguinte oração. Pai, se possível, me salve dessa situação. Mas, por favor, faça a tua vontade e não a minha. E, gente, depois dessa oração, vocês não imaginam o que aconteceu. O quê? Jesus voltou para ir encontrar os seus discípulos e eu quero saber quem vai adivinhar como eles estavam. Eu sei. Eu sei. É fácil. Ele deu uma ordem. Quem vai desobedecer o que Jesus falou? Né? Vamos na ordem. Zeu, você. Eu acho que ele ficou assim, ó, vigiando. Não acertou, não. Não? Ribis, sua vez. Eu acho que eles ficaram focados. Também não. Eu tenho certeza. Rafa, você. Eu tenho certeza que eles ficaram ligados. Ai, não foi dessa vez, gente. Não é assim. Não é possível. Não pode ser. Sabe o que aconteceu? Jesus quê? chegou e eles estavam dormindo. Não é possível. Dormindo, não. Como que alguém dorme diante de uma ordem? Jesus pediu Não, pra ficar vigiando. presta atenção. Jesus foi lá, viu que eles estavam dormindo. Chamou eles e disse, olha, não é possível que vocês não conseguem ficar nem uma hora acordados vigiando. É verdade. Voltou pra oração. Eu falaria o mesmo. Voltou pra oração. A hora que ele voltou de novo, eles estavam dormindo pela segunda vez. De novo? Novo, não é possível. Sim, gente. Dormindo de novo. Isso não é demais? Eu não Mas, acredito. ó, eu acho importante, Ribs, você contar qual foi a segunda oração que Jesus fez. Na segunda oração, Jesus falou assim, papai, que seja feita a tua vontade. Eu vou. Aí ele chegou da terceira oração para os seus discípulos e disse, chegou a minha hora. A hora do meu corpo ser entregue para os pecadores. E aí ele virou para os discípulos e disse, levantem-se e vamos. Mas vocês acham que dormir foi tudo? Eu acho. Muito pelo contrário. Não tem como Teve ser coisa pior, pior. Rafa. Não, Preste não. só atenção. Eis que surge um homem chamado Judas. Eu acho que eu já ouvi. Eu já ouvi esse nome. Ele era um dos discípulos. Vocês já ouviram esse nome? Exatamente, Eu já andava ouvi. ali com Jesus, lado a lado com ele. Mas eu não me Pois lembro. bem, eu vou contar o que aconteceu. Judas chegou em alguns sacerdotes e falou o seguinte, ei, quando eu chegar perto de um homem e eu beijar ele, é aquele homem que vocês vão ter que prender. Eu lembrei dessa... Lembra aquela vez que minha mãe contou essa história na noite do pijama? É verdade, é o Eu Judas lembro, o traidor. ele mesmo. Traidor. Não, cara. Não, gente, e foi justamente isso. Judas foi indo ao encontro de Jesus, cumprimentou ele, deu um beijo nele. Deu um beijo. Nossa, deve ter sido o beijo mais bafudo do mundo. E depois os homens viram aquilo, depois que os homens viram aquele beijo, eles correram, agarraram Jesus e prenderam ele. Gente, pensando bem, a gente ouvindo toda essa história, essa mensagem tão linda, a gente não pode ficar calado. Não podemos. A gente precisa fazer alguma coisa pra anunciar essa mensagem, velho. Como será que vai ser legal a gente O fazer que isso? você acha? O que a gente pode fazer? Eu sei. A gente pode cantar! Muito bom! Vamos cantar então, crianças! Vem com a gente! A Bíblia diz que Deus mandou uma mensagem ao mundo e desejou que seu recado de amor fosse ouvido em todo lugar. Sua mensagem diz que
cheio, tão cheio, estou cheio, tão cheio. Proclamarei teu nome, Deus. Te conheci. Estou cheio, tão cheio, estou cheio, tão cheio. Ouvi o que Jesus veio me contar. Levantarei minha voz para espalhar. Não me calarei, sua voz serei. Ouvi o que Jesus veio me contar. Levantarei minha voz para espalhar. Não me calarei, sua voz serei. Quem te conhecer livre será. Então você tá me falando que a Páscoa não é sobre chocolate? Como assim? Kiko, está na palavra. Cristo vive. Ah, Cristo vive. Rafa! Fala, Kiko. Mas se Cristo vive, onde ele tá? Ah, Kiko, isso é muito fácil. Cristo vive dentro de nós, ele habita no nosso coração. E, gente, você sabe o que está acontecendo? A gente está esquecendo de algo muito importante. Vocês estão vendo quem está ali, ó? As crianças. Oi, crianças! Ei, crianças! E hoje nós temos uma parte muito importante da história de Páscoa para contar para vocês, não é mesmo, Rafa? Muito legal essa história. Vocês lembram, crianças, que tinha um amigo de Jesus que tinha traído ele? Sim. Vocês acreditam, gente? Sim. Um amigo de Jesus traiu ele. É o tal do Judas, né? É, então, que absurdo isso. Tava chegando ele lá, Jesus ainda estava no Monte das Oliveiras, e chega Judas lá com os sacerdotes e alguns soldados. E os amigos de verdade de Jesus viram aquilo e já começaram a ficar atiçados. Você tá falando do Pedro, né? Oh, lógico. Aí nesse momento Pedro sacou uma faca, uma espada e decepou a orelha de um soldado. Meu Deus! Você acredita nisso? Nossa! Só que aí Jesus falou assim: basta, gente, basta! Não foi para isso que eu vim. E ele pegou a orelha e pôs a orelha de volta e fez mais um milagre. Mas ele soprou, né? Fez um Tirou a milagre sujeirinha. naqueles que foram fazer o mal para ele. Naquela situação. E sabe o que Jesus ensinou com isso? Que ele veio para paz. Ele veio para que nós amássemos uns aos outros. Ele é amor, e não né? para que a gente guerreasse, né? Jesus, até nos momentos de tensão, ele nos ensinava tanto. É verdade. E aí nesse momento Jesus ele vira para os fariseus e ele fala o seguinte: eu estava no meio de vocês e vocês nunca levantaram uma mão contra mim. E agora vocês vêm para me pegar desse jeito, né? Você acredita nisso, Vivi? Aí Jesus virou e falou assim: o mal começa a agir daqui para frente. Olha, é isso mesmo, Rafa. Muito tenso. Então, gente, Jesus foi preso, né? Ai, E coitado. quando Jesus foi preso, eles levaram Jesus até a casa do grande sacerdote. No caminho, Pedro, sabe, o discípulo Pedro, O fortão. foi seguindo assim O cortador de povo. orelhas. Isso. Foi Ele ia cortar a orelha dos outros? Foi seguindo aqueles homens de longe. E aí, quando eles chegaram naquela casa, eles fizeram uma fogueira no pátio, né? E todos se sentaram em volta daquela fogueira. E aí, gente, Pedro sentou também ali bem quietinho. Falou do Pedro, hein? O negócio vai ficar feio pro lado Só dele. que aí, uma das empregadas da casa reconheceu Pedro. Mas Aí ele vai pegar certeza ele. que ele falou que ele conhecia Jesus. Ela disse assim: este homem estava com Jesus. Só que aí, Pedro negou. Negou? Não é possível. Vacilão. Não. Pedro disse: eu nem conheço este homem. Como Que não? absurdo. Ele Era era mó seguidor. brother, É amigão. possível. Cortou a orelha do soldado para proteger Jesus. Exato. Pois Jesus é. agora. Um tempinho depois, um outro homem apareceu lá e também reconheceu Pedro. Mas dessa Agora vez, o bicho vai dessa pegar. vez ele falou. Certeza. Dessa Vai vez ser, ele ele falou falou. que Gente, ele conhecia Jesus. O homem disse assim: você é um deles. E aí, Pedro olhou pra ele e falou assim: não, você tá louco. Eu não acredito. Não. De novo? Pela segunda vez. Pedro ficou medroso. Nossa, ele E aí, afinou, hein? gente, passou mais ou menos assim 1 hora.
E aí um outro homem reconheceu Pedro. Agora disse assim, vai! Eu acho que vai. Agora era vai. você sim que estava com Jesus, você também é da Galileia. Nossa. E aí, gente, pela terceira vez, Pedro não é possível. respondeu: Eu não acredito. nada disso. Eu nem sei do que vocês estão falando. Nem parece o mesmo Pedro. Vacilão. Mas foi nesse Pior que é, instante, vacilão. gente, quando ele estava respondendo isso, eis que surge um som. Isso, gente, o galo cantou. E foi naquele instante que Jesus olhou bem firme para Pedro. E aí Pedro se lembrou do que Jesus havia dito para ele um tempo atrás. O que ele falou? Jesus disse assim: Pedro, hoje mesmo, antes do galo cantar, você vai falar 3 vezes que não me conhece. Jesus sabia de tudo, gente. Nossa, Jesus Pedro deve ter sabia ficado de arrasado, hein? E foi exatamente. E aí Pedro ficou muito triste, porque ele percebeu que realmente tinha feito aquilo, né? Tinha mentido, que não conhecia Jesus, porque ele estava com medo do que aqueles homens fariam com ele. E aí Pedro ficou muito chateado e saiu dali e chorou muito. Nossa, Eu também choraria. que triste. E sabe o que aconteceu, criança? Sabe o que aconteceu, Kiko? Soltaram Jesus. Não. Não? Os guardas que prendiam Jesus zombavam dele, batiam nele, insultavam ele. Meu Deus. Que tristeza. Sabe? Tipo, torturavam Jesus. Aí, no outro dia, Jesus ele foi levado para os mestres da lei. E os mestres da lei chegaram nele e perguntaram se ele era o Messias. E o que será Né? que Jesus respondeu, hein? Jesus respondeu assim: se eu disser que sim, vocês não vão acreditar. E se eu perguntar para vocês, vocês não vão me responder. Mas de hoje em diante, o Filho do Homem sentará ao lado do trono direito do trono de Deus, o Todo-Poderoso. Uau! Grande isso, hein? Muito forte isso. Top, E né? Jesus estava lá sendo preso, sendo machucado, e o povo pedia para que Jesus fosse preso. E ele foi levado no meio de uma multidão, um monte de gente pedindo para que Jesus fosse preso. E levaram Jesus até Pilatos. Na academia? Nossa. Pilatos. Não é Pilates, não? Pilatos, Kiko, ele era o governador. E ele é que decretava se as pessoas iam presas ou se as pessoas eram soltas. Na época da Páscoa, as pessoas presos poderiam ser soltos. E eles estavam escolhendo se soltariam Barrabás, que era um presidiário, ou se prenderiam Jesus. E Claro que escolheram Jesus. Jesus era inocente. Jesus era inocente, Kiko. E eles escolheram Barrabás, acusando Jesus de que ele estava criando rebelião naquela época. E soltaram Barrabás? E pediram que soltasse a Barrabás. Nossa. E o que é que aconteceu? Pilatos, então, ele falou: gente, vocês é que vão escolher. Então, Pilatos, ele lavou as mãos. Ele falou para todo o povo judeu: a responsabilidade vai ser de vocês. Vocês estão escolhendo Jesus para ser crucificado. E naquele momento, Pilatos deu a crucificação a Jesus, a sentença de crucificação. Nossa. E naquela época, a crucificação era uma sentença muito ruim, era a pior sentença que poderia existir. Seria uma morte de cruz. Nossa, deve doer. Então, Jesus, ele foi levado todo machucado. E o corpo dele estava muito judiado, gente. Ele tinha feridas nas costas, ele tinha feridas no rosto. No rosto dele escorria sangue, porque colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele. Nossa, que dor, Kiko. E não bastasse isso, ainda fizeram Jesus carregar a sua própria cruz, uma cruz pesada de madeira, e ele precisou colocar nos seus ombros e ir em direção até o lugar onde ele ia ser crucificado. Nossa, Deus.
Jesus sofreu muito, crianças. Foi muito dolorido. Então, Jesus chega no lugar da crucificação. Esse lugar, ele era chamado Calvário. E ali acontece uma coisa muito ruim. O quê? Começa o processo da crucificação. E aí, eles pregam as mãos e os pés de Jesus na cruz. Deve ter saído muito sangue. Foi muito dolorido. Jesus ainda estava vivo. E depois que eles pregam as mãos e os pés de Jesus, eles levantam essa cruz. E ao lado de Jesus haviam 2 ladrões que também haviam sido sentenciados com essa morte de cruz. Só que um dos ladrões viram para Jesus e começa a zombar de Jesus. Se você diz que é o Deus, se você tem tanto poder, desça dessa cruz. Onde já se viu você estar nessa cruz? Mas o outro disse: esse homem não cometeu mal algum. Jesus, lembre-se de mim quando entrar no paraíso. Então, Jesus olhou para aquele homem e disse assim: filho, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Uau! Legal, hein? Jesus era um homem muito bom. Agora, era mais ou menos meio-dia. De repente, a luz do sol se apagou. O dia virou noite. Que isso, hein? O véu do templo se rasgou no meio. E nessa hora, Jesus gritou bem alto: Pai, eu entrego nas tuas mãos o meu espírito. Está consumado. E nesse momento, Jesus morreu. Olha só. E a história continua, viu, gente? Porque tinha um homem que se chamava José. O pai de Jesus? O carpinteiro? Não, Kiko, não é o pai de Jesus, não. Não? É o José de Arimateia, lá da região da Judéia, sabe? E ele era um homem muito bom, ele era um homem muito correto. E ele também estava esperando, né, pela vinda do reino de Deus. E ele fazia parte do Conselho Superior. E sabe de uma coisa? Esse conselho é aquele que toma todas as decisões. Só que ele não concordou com as decisões que tomaram em relação a Jesus. Tá bem. E aí ele foi até Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Sim. E aí Pilatos, então, falou que ele podia pegar o corpo de Jesus. Então ele foi lá na cruz, retirou o corpo de Jesus, embalou, né, enrolou em um lençol de seda e levou até a uma sepultura que era feita na pedra, gente. Nossa. E aquela sepultura ia ser usada pela primeira vez, nunca havia sido usada. Então ele colocou Jesus ali. Que legal isso. E tinha uma pedra grandona tampando a... Tinha uma pedra muito grande, Olha. viu, Kiko? E aí ele fechou com aquela pedra grande, né? Será que essa pedra ela tinha o peso de 5 elefantes? Era gigantes? Muito pesada, Era viu? muito pesado. Adultos? O dobro disso, hein? Muito grande, né? E sabe de uma Exatão. coisa, gente? Tinha umas mulheres que aquelas que estavam seguindo Jesus desde a Galileia, elas viram tudo isso acontecer, né? José pegar, colocar no túmulo, né, Jesus. E vendo aquilo tudo, elas foram para casa. Isso era na sexta-feira. Elas foram para casa porque tinha a tradição de pegar essências, né, perfumes, óleos, né, para preparar o corpo para ser sepultado, né? Era um costume da época, uma tradição. E aí elas foram para casa para fazer isso, né? Só que no dia seguinte já estava chegando o sábado. E no sábado, na lei do povo judeu, né? Não podia trabalhar, não podia fazer nada. Então elas descansaram naquele dia e no dia seguinte... Eu sei o que aconteceu. O quê? Eu acho que eu sei. Posso falar? Pode falar. Agora é minha vez, hein? Ó, o seguinte. Então, no domingo de madrugada, bem no cocorocá do galo, sabe? Bem antes, bem de madrugada. Bem cedinho. Bem cedinho. Elas levaram perfume, ervas aromáticas, várias coisas para prestar homenagem para Jesus lá, né? Chegando no túmulo... O que aconteceu? Gente, a pedra tava pro lado. Não acredito. Como assim? Tinha Sério? 2 homens brancos, reluzentes,
feito luzes. Eram anjos? Dizem que eram anjos. Nossa, que da hora! Não, Eu pera queria aí. ver um anjo. Vai, todo mundo uau, hein? No 3. 1, 2, 3 e... Uau! Anjos lá! E perguntou pras moças que estavam de cabeça baixa, com medo do que estava acontecendo, e falou, cadê meu mestre? Sabe o que ele falou? Sabe o que eles falaram? O quê? O quê? Seu óculos, deixa eu arrumar aqui. por favor. Aí, ó. Tá doidão, olha. Desculpa. Ele falou assim, olha, gente, ajeitou? Ajeitei. Ai, beleza. Fazer o carinho pra acalmar. Aí, os dois rapazes brilhando lá, os anjos falaram, olha, não existem, não pode procurar quem está vivo no meio dos mortos. Ele tá vivo? É, vocês não se lembram daquele disse pra vocês? É verdade. Verdade, Que né, ele Kiko? seria humilhado, crucificado, mas ele ressuscitaria. Nossa. É pra aplaudir de pé, gente! Aleluia! Aleluia! Cristo vive! Isso! Aí, as mulheres foram lá pra contar pros discípulos o que tinha acontecido. Sabe o que aconteceu? Eu Sabe? sei. Eles acreditaram e viveram felizes para sempre. Não foi isso! Pasme! Chamou eles de loucas! Ah, não acredito. Nada disso Ninguém teria acreditou. acontecido. Aí, Pedro levantou e foi lá ver. E realmente, Jesus não estava lá. Apenas só as suas vestimentas. E Rafa, lembra o que você falou mais cedo? Sobre o que é vida? Eu lembro. Jesus estava vivo! Isso é tão importante, gente, porque Jesus ele habita dentro de nós. Então a gente tem que dar muito valor nisso, aproveitar ao máximo as pessoas que a gente ama e sempre respeitar todo mundo, os nossos amiguinhos, vamos nos divertir, porque Jesus nos fez pessoas alegres, gente. Isso Não é, mesmo, Bê? Rafa, exatamente. E essa é a história que conta o verdadeiro sentido da Páscoa. Só que, gente, eu tô sentindo falta de uma coisa. Eu também, Vivi. Da oração. Isso aí. Super ideia! Vamos fazer oração. Crianças, vocês aí em casa, aproveita que hoje tá toda a família reunida, chama todo mundo para fazer essa oração com a gente, chama a mamãe, o papai, os irmãos, os avós, quem estiver aí na casa com vocês. Vamos lá, vocês nos ajudam? Gente. Vamos! Senhor Jesus, Senhor Jesus, nós te agradecemos. nós te agradecemos pela sua vida. pela sua vida. Obrigada. Obrigado Por viver dentro de nós. por viver dentro de nós. E que a cada dia, Que a cada dia nós possamos, nós possamos ser melhores, ser melhores e ser igual ao Senhor. e ser igual ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Ao despertar, eu cantarei teu nome, eu proclamarei no ritmo do teu coração. Levarei a salvação, teu fogo em meu olhar, brilhando está. A chama não se apagará, nas ruas do amor refletirá, tua glória resplandecerá. Tu jamais me deixarás, em minha vida está esse amor em meu ser, pra sempre brilharás. Tu jamais me deixarás, em minha vida está esse amor em meu ser, para sempre brilhará. Vives em mim, meu coração pra sempre. Tu vives em mim,
sempre em teu amor, pra sempre, pra sempre, pra sempre em teu amor, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Tu jamais me deixarás, em minha vida está esse amor em meu ser, pra sempre brilhará. Tu jamais me deixarás, em minha vida está esse amor em meu ser, para sempre brilhará. Vives em mim, meu coração pra sempre. Vives em mim, meu coração pra sempre. Ei, pessoal, esse foi o nosso episódio especial de Páscoa. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima semana e então... Tchau, tchau, pessoal! E até a próxima!